Meu nome é Franciele Santana, tá? Mas você pode me chamar de Fran. Eu prefiro que você me chame de Fran, porque toda vez que eu escuto Franciele, parece que eu tô ouvindo a minha mãe me chamando para brigar comigo. Sabe aquela coisa de criança, né? Que fez algo errado. Então, eu prefiro que você me chame de Fran. Eu sou casada, muito bem casada, com o rapaz que vocês ouviram aí falando, quem tá aqui e online. Sou casada com o Adler Santana, inclusive ele é o estrategista que tem me acompanhado, que acompanha as alunas, inclusive tem conteúdo dele dentro da plataforma também. É o meu marqueteiro, tá? Sou casada, nós temos um filho de 14 anos. Sou novinha, tá? Casei novinha, tive filho novinha, tenho 31 anos, estou no mercado da mesa posta e já faz um tempinho, sou uma apaixonada por mesa posta, sou enfermeira por formação, mas me encantei por mesa posta, cheguei a atuar em um tempo aí na pandemia, só que o cansaço, a falta de tempo, aquela coisa de não ser realmente valorizada profissionalmente, me pegou. E aí já trabalhava aqui, já dava conteúdo sobre mesa posta e já ganhava, faturava muito mais. Até como profissional aqui, trabalhando aqui no Instagram com mesa posta, trabalhando com porta guardanapo, que inclusive eu vou ensinar vocês a fazerem na aula de amanhã. E aí foi que eu falei, não, é hora de dar tchau e começar uma nova fase. Mas também, né, sou especialista em mesa posta e etiqueta, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora, tô aqui, já tenho mais de 2.000 alunas, graças a Deus, tenho muito orgulho disso. E quero te dizer o seguinte, aqui é lugar de você aprender. Então, nessa aula, dos primeiros passos, né? A primeira coisa que você precisa saber, e eu peço que vocês, inclusive, anotem e vocês separem o conteúdo da aula 1, da aula 2 de amanhã, separem mesmo para vocês, depois vocês verem que é uma continuação. O que eu vou falar hoje vai ser, amanhã será a continuação e a gente vai prosseguindo, tá? O que você precisa saber antes de começar até mesmo trabalhar com mesa posta e por que você precisa saber? Bom, todos nós, como seres humanos, a gente tem dores, né? A gente tem medos, a gente tem anseios e quando a gente busca isso, né? Quando a gente realmente está sentindo ali incomodado com alguma coisa, com essa dor, seja você tem, por exemplo, eu comecei com mesa posta porque eu tinha uma dor. Eu tinha uma dor de um problema conjugal. Não havia mais comunicação entre meu esposo e eu. Então, vava tudo, menos conversa. Pra você ter noção. E aí, mediante isso, eu fui pedir direção a Deus e Ele me mostrou a mesa. Então, quando eu comecei a estudar sobre mesa posta, o meu livro inicial foi a Bíblia. E é justamente o que a gente não vê no mercado. A gente tem visto pessoas aí, várias pessoas até começam mesmo a trabalhar com mesa posta por saber e por causa da síndrome do tiquinho, né? Pega um pouquinho de fulano, não, já sei costurar, sei fabricar, sei fazer crochê e vou começar a trabalhar com mesa posta. E aí é que tá o primeiro erro. Então, para que você realmente tenha sucesso no mercado, você precisa saber o princípio e o propósito. E o que é o princípio e o propósito? É o alicerce. E durante essas 3 aulas a gente vai fazer o alicerce bem estruturado para que você construa a casa que você quer, né? Aquilo que você anseia de sucesso. Então, o princípio da mesa, ele é bíblico, ele é espiritual. A mesa posta é uma prática que Deus colocou pra gente. Como assim? O que mesa posta tem a ver com Deus? Primeira coisa, o princípio da mesa. Deus criou a mesa, inclusive com as mesmas estruturas que a gente tem hoje. Então, a mesa que vocês vão ver aqui montada é uma mesa em cima dos princípios bíblicos, que é o que a grande maioria das pessoas não sabe. Então, a primeira coisa, o princípio da mesa é um princípio bíblico. Qual é o propósito da mesa? Para que se coloque o pão da proposição.
O que é o pão da proposição? Isso tudo que eu estou falando com vocês tem lá em Êxodos 25, a partir do versículo 23. Quando Deus ele cria a mesa, quando ele fala que a mesa precisa ser de madeira de acácia, e aí ele começa a descrever tudo que precisaria estar sobre a mesa. E qual era o propósito da mesa? Uma oferta para que chegasse com aroma suave a Deus e que ele mandasse, né, sobre aquele momento sagrado, algo que a gente tem hoje com o Espírito Santo. É isso mesmo. Por isso que quando você está à mesa, você é transformado, você é curado. E foi por causa dessas dores que eu tinha, tá? Que eu tinha no meu casamento, por uma crise conjugal que a gente passou, que eu busquei o Senhor. E era o único momento que a gente não tinha briga. E por isso que o nosso casamento foi reestruturado em cima dos princípios. Então a mesa posta é um princípio bíblico. Fran, então eu não consigo ganhar dinheiro com mesa posta porque é um princípio? Não. É isso que vai ser o seu diferencial. Porque eu vou te ensinar o princípio, eu vou te ensinar o propósito, eu vou te ensinar a fazer renda extra com mesa posta. Para ser muito sincera, hoje aqui em casa a gente vive de mesa posta. Eu tenho a minha marca. Hoje, inclusive, eu direciono as vendas por não... Graças a Deus, por produzir, eu direciono para as minhas alunas, né? Então, mesa posta hoje é uma fonte de renda, sim. Mas primeiro você precisa saber o princípio e o propósito da mesa. Por quê? Porque é só através disso, só através de você realmente saber os fundamentos daquilo que você está fazendo, que você vai conseguir sanar a dor de alguém, transformar alguém. Para que isso? Para que você gere conexão. E aí entra a técnica dos 3 Cs. Então anota aí. Você já sabe o princípio, você já sabe o propósito. E agora a gente vai entrar na técnica dos 3 Cs. Conexão. Fran, o que é a conexão? Quando você está à mesa, é o momento onde você é transformado e curado, que eu já falei com vocês. Porque o pão da presença, o Senhor Jesus, ele ama estar à mesa. Mas, Fran, o que a conexão tem a ver com isso? Primeiro, se você não cria conexão com quem está aqui no Instagram, que é, inclusive, hoje uma das ferramentas mais utilizadas realmente para venda, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas aqui na rede social, no Instagram. E hoje, 75% dessas pessoas que estão aqui procuram o Instagram para fazer compras. Então, o Instagram hoje é uma ferramenta de compra. Então, a partir de hoje, você não vai olhar o Instagram como um local de entretenimento, de você só dar risada, Não, você vai começar a olhar com um olhar de trabalho mesmo, como uma ferramenta de trabalho. Então, e cada vez mais isso tem progredido, gente. Porque quem chegou aqui no Instagram há 10 anos atrás, sabe que a estratégia de 10 anos atrás não dá para utilizar mais hoje. Tem muita gente que cresceu só postando foto de bichinho, foto de mesa posta, foto de roupa de mesa, e a gente sabe que isso não faz vender mais. Por quê? Porque as pessoas são cada vez mais exigentes. Tá aí a importância de você saber o princípio e o propósito da mesa. Então, para que você crie essa conexão com a pessoa, você precisa ensinar algo, porque é uma das formas de você atrair as pessoas a você. Você quer ver? Você tem, por exemplo, a professora do seu filho, você tem o seu professor, um policial, como uma autoridade, porque ele está segurando você, prevenindo que aconteça alguma coisa com você, ele está ensinando algo a você. Então, quem é a autoridade, você respeita, você para, você começa realmente a parar e não vou voltar a minha atenção para ela. E esse é um dos principais motivos que a gente vê pessoas não tendo sucesso hoje no mercado da mesa posta, porque elas são ignoradas na rede social. Por quê? Porque só posta foto do produto. Não, lancei uma coleção, vou colocar ali. Então,
Para que você seja realmente visto, para que você tenha uma voz, você precisa gerar uma conexão, precisa realmente se comunicar aqui. E existem 3 formas de você crescer aqui no Instagram. E eu gostaria que vocês anotassem isso. Entretenimento, né? Você entreter, fazer a pessoa dar risada, mostrar para ela o dia a dia, com vlogs mesmo, de stories. Você precisa ensinar. E aí, além de ensinar, você precisa aprender e colocar em prática e mostrar. Isso tudo para que você realmente não seja ignorado. E é o que a gente tem visto que é o que faz dar certo. Quando eu comecei, em 2020, que eu comecei realmente a trabalhar aqui, utilizar ferramentas, se você for parar para pensar, tem pouco tempo. Se você olhar no meu feed do meu Instagram, por exemplo, essa estratégia tem feito eu ganhar mais de 30 mil seguidores por mês. Por quê? Porque é uma estratégia que eu levo entretenimento, eu ensino e eu inspiro. Essas são as 3 formas de você crescer e de você se tornar uma referência no mercado onde você atua. Então, estratégias de 10 anos atrás não funcionam mais. E esse é o principal erro das pessoas que querem começar a trabalhar aqui no mercado. Porque acham que só por saber produzir vai postar foto e vai sair. Vai vender, o produto vai vender. E aí, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque se não tem conexão, você não compra de alguém que não é referência para você não compra de alguém que não te ensina, que não te passa segurança, você não compra de alguém que não te faz bem. Então, você precisa de uma estratégia atual. E a estratégia atual é a técnica dos 3 Cs, que é a conexão. Você precisa gerar conexão. Você precisa gerar na pessoa a consciência pela mesa. E você precisa levar o conhecimento. A técnica dos 3 Cs é a técnica que eu utilizo dentro do meu Instagram. E foi justamente essa técnica que me fez sair do mercado. Eu era funcionária pública, eu trabalhava numa prefeitura e fazendo lá em plena pandemia, imagina, enfermeiro, se levantasse a mão para dar tchauzinho, o povo puxava. Só que eu estava trabalhando demais da conta. E aí aquilo foi me sobrecarregando, foi passando o tempo, a gente viu que a pandemia não parava, ela só aumentava. E as coisas foram se complicando. E eu comecei a fazer porta-guardanapo para presentear, porque era uma forma de eu conseguir realmente tratar aquela ansiedade, aquela coisa aquele cansaço mental realmente, porque quem trabalhou na pandemia, principalmente na área de saúde, sabe o quanto isso foi desgastante pra gente, como ser humano, como pessoa, perdeu alguém. Então eu fazia o porta-guardanapo como uma válvula de escape. E aí, uma amiga do ambiente de trabalho virou para mim e falou assim: não, eu quero encomendar que é meu aniversário de casamento. Aí o pessoal: não, você vai fazer para mim? E eu comecei a fazer, eu gastei 1 hora. Eu fiz 6 jogos de 6 porta-guardanapos, isso mesmo, eu fiz 36 porta-guardanapos. Eu faturei mais de R$400. E aí, quando eu cheguei em casa e eu falei pro meu marido falou assim: não, você já gerou a consciência na pessoa, você já se conectou com ela, porque ela te vê como autoridade quando você fala de mesa posta. Consequentemente, quando eu criei essa conexão, quando eu despertei nela a essência da mesa, a importância de estar à mesa, o que a mesa faz, levando conhecimento, e as pessoas me viam como autoridade. Consequentemente, resultou em quê? Venda. E aí eu comecei a vender. Você ganhar, aí eu comecei a pensar, eu ganhei 1 hora trabalhada, eu ganhei R$400 e eu ganhava R$2.123 como enfermeira. Posso até mostrar o meu contra-cheque para vocês, R$2.123 como enfermeira. Muito mais até de quem ganha um salário mínimo, não tô aqui para entrar nesse ponto. Mas eu não tinha tempo, eu não tinha qualidade. Teve uma folga e isso foi realmente muito marcante para mim, quando no meio disso tudo, quando eu comecei, que eu acompanhei meu filho ao dentista, ao médico, eu tirei, era
era feriado, se não me engano, na prefeitura, era isso mesmo. Era feriado e eu fui acompanhá-lo, porque já não tinha tempo, meu marido trabalhava fora na época, e aí eu ouvi da médica: eu preciso que você acompanhe seu filho. Isso dói, gente. Você ouvir de um terceiro para que acompanhe seu filho, uma facada, né? Então eu falei não, eu já estava ganhando dinheiro com porta-guardanapo. E aí as pessoas me pediam jogos, os kits de mesa posta. Não faz o kit pra mim. E, gente, pensa numa pessoa que há anos não costurava, não sabia pregar, fazer uma bainha de calça, não sabia fazer nada. Eu falei, não, eu vou fazer. Liguei pra minha mãe: mãe, me ajuda, quero voltar a costurar, porque minha mãe sempre costurou. Quero voltar a costurar, me ajuda, quero... Porque eu tinha pegado na máquina quando eu era criança, então pensa quantos anos. E eu olhava pra minha sogra, gente, eu olhava pra minha sogra, para as irmãs do meu marido, as festas, elas faziam tudo e eu ficava só olhando. Então eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Trabalhos manuais, nem pensar. E aí, falei, mãe, quero que você me ensina. E aí, comprei uma máquina e falei, não, vou sentar. Comecei a pedir folgas, eu tinha uma folga, assim. E aí, comecei a pedir folgas e comecei a costurar. Eu falei, não, vou fazer o kit. Porque quando eu fazer o kit, eu vou vender mais e eu vou ter aquele valor, né, do meu salário, eu vou trazer para minha casa e vou trabalhar na minha casa. E assim, tô aqui hoje. Então, eu queria te dizer uma coisa: o Formação Especialista em Mesa Posta, ele vai transformar a sua vida. Porque se eu aprendi a costurar, fazer porta-guardanapo, mexer em pistola de cola quente, você vai conseguir. E, inclusive, a gente tem o passo a passo dentro do Formação para acelerar esse processo, para que você também aprenda. Então, essa falta de tempo de qualidade, essa falta de realmente tempo em família, falta de dinheiro e o medo de sair de um serviço público para ir começar foi o que me desencadeou. Mas vamos voltar aqui, né? Voltar aqui pro centro da nossa conversa. Quando você cria essa conexão, e por que eu vendia? Vamos voltar agora para... Por que eu vendia? Porque eu criei conexão. As pessoas já me viam como autoridade. Uma, porque eu já havia contado para as pessoas. E as pessoas também que conviviam comigo sabiam do meu relacionamento conjugal. Então, elas não imaginavam o que acontecia, porque perante os outros era capa de revista. Mas, quando eu comecei a falar da mudança, qual a base bíblica para isso, elas começavam a me ver como autoridade. Consequentemente, eu despertei nelas a consciência pela prática da mesa, que inclusive tem base científica. Tá aí a importância de você saber a base. Porque quando você sabe a base, quando alguém te questiona assim, é modinha, é frescura, não. Eu te dou base bíblica, eu te dou base científica para te falar que mesa posta não é uma moda. Gente, mesa posta veio para ficar. Se vocês forem olhar aí no mercado da mesa posta, desde 2019, mesa posta fatura mais de bilhão de dólares. Em plena pandemia, o mercado da mesa posta cresceu em 2020 mais de 30%. 2021, metade do ano de 2021, ela já tinha faturado a metade de 2020. Então, ou seja, de 62 milhões de dólares que faturou em 2020 inteiro, 2021 faturou só no primeiro ano. E, consequentemente, isso só tem aumentado. Mas isso só tem acontecido com quem tem estratégia, porque como esse mercado tem se ampliado, quem realmente está atualizado no mercado, quem realmente sabe criar conexão, gerar consciência, levar conhecimento, que é a técnica dos 3 Cs, é que vai se destacar. Então, quando você faz isso, quando você aplica isso, é que o que vai se tornar realmente um diferencial no seu mercado. Aqui, para essa montagem de mesa, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão criar uma conexão com as pessoas através da montagem da mesa. Eu escolhi aqui uma toalha de mesa, que inclusive é de um tecido 100% algodão.
As minhas alunas, a gente tem até uma lista de fornecedores que a gente passa para tirar. Esse daqui é um tecido tricoline. A minha mesa ela tem 1,80 por 80 centímetros de largura. Então o ideal é que você deixe cair no mínimo de 8 a 10 centímetros para cada lado, para que fique um acabamento bonito de material físico. Eu gastei R$ 43,20. Fran, quanto que custa uma toalha de mesa? Quanto que custa uma toalha de mesa? Uma toalha de mesa hoje no mercado, para uma mesa desse tamanho, você vai vender aí, para vender barato, por R$200 no mínimo. Então por aí já dá para você ter noção que dá para ganhar dinheiro trabalhando com mesa posta. Dá para você fazer renda, tá? Aqui, tudo que eu vou usar, desde o guardanapo, são materiais de algodão, 100% algodão. E vocês vão ver que a combinação das cores vão conversar, que é inclusive algo que você precisa saber, para que realmente você crie essa conexão, para que você tenha uma identidade, porque é outro problema que a gente vê muito aqui na rede social, é a tal da síndrome da usurpadora. Vou deixar mais aqui de cantinho para vocês me verem melhor. Fran, o que é isso? A síndrome da usurpadora, fulano tá fazendo, vou fazer igual. A falta de identidade é o que vai paralisar você. Porque as pessoas não gostam de quem copia. E eu vou te dar um exemplo. A Coca-Cola. Você sabia que a Coca-Cola e a Pepsi fizeram um teste? Os cientistas fizeram um teste. E eles colocaram cada refrigerante em um copo. Não falaram com as pessoas, falaram assim, ó, que refrigerante você acha que é esse? Eles deram a entender para a pessoa que era a Coca-Cola. Só que não era. Era a Pepsi. E as pessoas falaram que aquele refrigerante era o melhor. E quando eles deram a Coca-Cola, eles falaram que era a Pepsi. E as pessoas, E as pessoas falaram com ele, não gosto, eu prefiro a Coca. E estavam trocados. Mas sabe o que é isso? Sabe por que eles fizeram isso? Porque ele já tinha um nome. Ele já tinha um nome no mercado. Por exemplo, se eu falar com vocês aqui, eu vou pedir aqui para que vocês pensem aí. Eu não bebo, mas havia uma propaganda de uma determinada cerveja que falava assim, que desce redondo. Que cerveja que é essa? Qual a cerveja que a gente mais via na televisão falando que desce redondo? Você associa. E é essa técnica que eu chamo de técnica da mexerica, que é o que eu vou te ensinar aqui nessa montagem de mesa. Por que eu tô falando isso com vocês agora? Porque essa montagem aqui é uma continuação da Fran. É a minha identidade. É para que quando as pessoas e você até veja alguma mesa nesse estilo, você vai lembrar de mim. Como, por exemplo, eu tenho certeza que a partir de agora, toda vez que você ouvir sobre técnica da mexerica, você vai, ou quando você vê uma mexerica, aliás, estiver chupando, passar e ver no supermercado, você vai lembrar de mim. É isso que eu ensino dentro do Formação, para que quando as pessoas associem, vejam alguma coisa ali relacionada à mesa posta, elas associem imediatamente a você. Isso é identidade, porque ninguém gosta de quem copia. Aqui eu estou centralizando, é lógico que eu não estou centralizando, porque o vaso vai ficar um pouquinho, né? Se eu centralizar aqui, vai tapar vocês. Mas o que eu quero falar com vocês? Quando a gente vai montar a mesa, quando a gente escolhe uma coleção, ela é uma continuação de você. E é isso que vai criar uma conexão. Aqui eu escolhi os tons de rosa, de verde, porque para mim, eu amo uma mesa com flores. E vocês vão ver no decorrer aqui, né, das aulas, que sempre vai ter um vasinho de flor. Tá? Por quê? Porque passa uma mensagem de delicadeza, passa uma mensagem de aconchego.
Então, por isso que eu escolhi, inclusive, as flores. Deixei até uma aqui para mostrar para vocês o quanto não é caro, tá? Pra gente começar a investir com mesa posta, pra gente começar a trabalhar. Eu escolhi aqui astromélias e flores do campo, tá? Essa daqui acho que é dente de leão, não me lembro o nome. E aí eu vou mesclar os vasos entre a mesa. O vaso, quando ele ultrapassa 30 centímetros, tá? Ele não deve ficar atrapalhando a visão. E da mesma forma, você passa isso através da montagem de mesa. Você pode ensinar, olha, fazer um vídeo mesmo pro seu Instagram, olha, a gente não coloca vasos acima de 30 centímetros, como esses que vão, né, que eu vou colocar, vocês vão ver os utensílios de mesa, um de frente para o outro. Então, quando você começa a ensinar para as pessoas, você cria uma conexão com elas, porque você se torna autoridade, você se torna referência. Essa é a técnica dos 3 Cs. A técnica da mexerica é que a partir de agora vocês vão ver que tudo conversa. E toda vez, por exemplo, que você vê algo mais delicado, com tons de rosa, com esse tom mais delicado, você vai lembrar de mim. Como eu tenho certeza que quando você vê uma mexerica agora, você também vai lembrar de mim. E essa é a técnica que a gente ensina dentro do nosso curso. Aqui eu tenho, eles falam que são pequenos vasos de licor, ó. Eu deixei o preço aqui, ó. Eu paguei R$5 em 2 unidades. Então, dá fácil para você começar. Como você também poderia utilizar aqui um copo de massa de tomate para você fazer o seu vaso. E aí vocês vão ver que eu vou fazer um movimento na mesa, que os vasos eles vão estar irregulares. Por quê? Porque passa uma impressão de 3D. Consequentemente, o seu cérebro ele vai imaginar-se de forma mais fácil. Aqui. Bom, logo depois aqui eu vou colocar o meu prato de sobremesa. A gente vai montar uma mesa posta para uma mesa de chá da tarde, tá? Ou uma mesa de café da manhã também. Então, vou centralizar os pratos, sempre alinhados. Percebam que os vasos não vão atrapalhar a visão. Tá? Depois do prato de sobremesa alinhado, ele não pode estar muito na beira, para que, né, a pessoa não venha se esbarrar. Vou colocar aqui as taças. As taças na mesa posta para a água são taças, tá? Que podem sim ser coloridas. Então, taça para bebida alcoólica. A etiqueta preza que seja incolor, para que a pessoa veja a bebida, para que ela também consiga ver a questão da tonalidade, né, da cor. Então, isso tudo tem um porquê. Tudo na etiqueta tem um porquê, tem um motivo. Por exemplo, algo que todo mundo achava uma frescura, né? Espirrar e colocar o cotovelo. Em plena pandemia, todo mundo sabia que tinha que espirrar, e quando fosse espirrar, precisava fazer o quê? Colocar aqui, né? Essa quina aqui do cotovelo no rosto. Tudo tem um motivo. É por isso, gente, que é tão importante que você, para realmente se tornar um especialista em mesa posta, você busque conhecimento. A Bíblia já fala, né? A Bíblia fala em Provérbios 7, no versículo 5, que invista em conhecimento. Porque o conhecimento invista em sabedoria. Né? O conhecimento adquire, paga com tudo que você tem mesmo, porque é isso que vai ser o seu diferencial. Um verdadeiro especialista em mesa posta, ele sabe explicar um motivo, ele não vê o conhecimento como uma frescura e ele sabe argumentar com as pessoas a importância daquilo, tá? Vou colocar aqui a minha xícara de chá. Fran, mas em uma mesa de café da manhã eu posso utilizar xícara de chá? Pode, não tem problema. Então, eu coloquei o prato de sobremesa, por cima eu coloquei, tá? A minha xícara de chá. A alça da xícara é sempre voltada para a direita, tá bom?
Tudo isso é uma forma de você criar conexão. Vocês estão vendo que eu utilizei alguns pontos de cor, né? Eu coloquei pontos de cor na toalha, o azul, né? O azul da cor do céu, para lembrar, associar a algo que também os homens podem estar presentes, que realmente passa uma mensagem. A tonalidade azul, né? O tom azul, ele passa uma mensagem de paz, de autoridade. Aqui eu tô colocando o garfo à esquerda. E por que que o garfo fica sempre à esquerda? E eu vou dar um truque para vocês. Para os principais itens de montagem de mesa, pense sempre assim, para os principais, tá? É lógico que tem suas exceções. Tudo que é masculino no lado esquerdo, feminino no lado direito. Por que que o garfo fica na mão esquerda? Porque o pérfero cortante, né, que a gente fala dentro da enfermagem, que é a faca, ela precisa estar na mão mais ágil, na hora que você está fazendo o corte. Então, tá? Por isso que o garfo fica à esquerda e a faca fica à direita. A colher de chá, ela fica ou embaixo da asa ou aqui na frente da xícara, tá? Então, por isso que a gente coloca faca e colher à direita. Depois, a gente coloca a faca à direita. Então, garfo à esquerda, faca à direita. Garfo esquerda, faca à direita. Deu para memorizar? Faca à direita, garfo à esquerda. A faca, ela precisa estar alinhada no rumo da taça, tá? Aqui eu coloquei também uma colher, porque eu vou servir aqui algo que precisa de colher para comer. Então a gente só coloca à mesa aquilo que você vai utilizar. Se eu não fosse utilizar a colher de sobremesa, se eu não for servir algo cremoso que precisa da colher, eu não coloco. A colher fica após a faca. A colher não fica na frente, a colher fica após. E esse é um dos principais erros que eu vejo na montagem de mesa. Fran, que utensílio é esse? Que faqueiro é esse que tem um tamanho diferenciado? Eu estou utilizando aqui os talheres de sobremesa. Antes a gente tinha talheres até específicos para café da manhã, para chá da tarde, um prato, né, de entrada, prato para sobremesa. Hoje a gente resumiu, a gente enxugou, tá? Então, por isso que eu utilizo os talheres de sobremesa em refeições, como chá da tarde ou uma mesa posta de café da manhã. Essa é uma montagem básica. Agora, eu vou para o guardanapo. Lembra que eu falei da questão da combinação das cores? Eu quis trazer um ponto de uma cor, né? Um rosa, pink. Aqui eu tenho um guardanapo com tecido 100% algodão e tenho um porta-guardanapo. Lembra que eu falei da história do porta-guardanapo? Que eu comecei a ganhar dinheiro com mesa posta, vendendo porta-guardanapo? Pois é. Vou pegar aqui, ó, dobrei o meu guardanapo ao meio, depois vim dobrei de novo e eu vou pegar essa quina e vou descer com o guardanapo. O guardanapo, ele sempre fica à esquerda, do ladinho do garfo, tá? Aqui eu tenho um porta-guardanapo de flor. Quanto maior for a flor do seu porta-guardanapo, mais delicado ele vai ser, mais vai chamar a atenção e, consequentemente, o valor dele também vai ser maior. Aqui, na aula de amanhã, eu vou ensinar vocês a estarem fazendo esse porta-guardanapo na prática, eu vou ensinar a fazer esse guardanapo. Então, por isso que eu falei que as aulas são uma continuidade, tá? Lembrando que o tecido é um tecido 100% algodão. Esse tamanho aqui é um tamanho
pouco fora do padrão que a gente vê de guardanapo, porque esse daqui é o tamanho 50 por 50. O guardanapo, ele sempre tem o mesmo tamanho de comprimento, ele sempre tem o mesmo tamanho de largura. Fran, mas eu trabalho fora, será que eu consigo empreender trabalhando com mesa posta de casa nas minhas horas vagas? Consegue, tá? Você consegue sim, porque eu trabalhei com mesa posta, trabalhando fora um bom tempo, acho que quase um ano, até que eu falei, não, gente, eu já ganho muito mais, por que eu vou ficar mantendo? Então, você não precisa sair do seu emprego para você começar a trabalhar com mesa posta. Se você realmente seguir as estratégias, vocês vão ver que dá para ganhar dinheiro. Sim, se você tiver realmente uma estratégia. E o valor que você vai investir para trabalhar, te garanto que não é nem 3 meses aí de uma faculdade, tá? Porque o valor inicial, por exemplo, se você for abrir uma loja com ponto físico, você vai pagar aluguel, você vai pagar funcionário. Aí você tem trocentos outros aí, outras despesas como contador e tudo mais. E você trabalhando aqui com essa ferramenta que a gente ensina dentro do Instagram, dentro do TikTok, aí eu vou te ensinar realmente a forma como você se organizar para você dar os primeiros passos. Inclusive na aula de amanhã a gente vai falar mais profundamente sobre isso, sobre questão de produto. Você não precisa começar a estar fabricando para você começar aqui. Então, o Formação Especialista em Mesa Posta, ele é diferente e é o curso mais completo do mercado justamente por causa disso. Eu vou te ensinar o princípio, o propósito, o que é mesa posta, para você começar realmente ali a construir a sua casa, para quando você oferecer o seu produto, as pessoas quererem e adquirirem. Por quê? Porque essa é a estratégia de venda que a gente mais tem visto resultado. Porque a formação não é estratégia de 10 anos atrás. É estratégia atual. E não precisa, para você começar a trabalhar com mesa posta, você não precisa investir muito. Você pode começar a trabalhar com o tempo que você tem. Dentro do formação tem planilha de organização, de como fazer planejamento de conteúdo, de como você editar, de como você utilizar aqui a ferramenta do Instagram. É o curso mais completo do mercado. Sem você passar pela síndrome da usurpadora e sem você passar pela síndrome do tiquinho. Que síndrome é essa do tiquinho? Ficar pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Por quê? Porque dentro do formação a gente passa isso tudo. Fornecedor, da onde você conseguir sua matéria-prima. E olha, tem alunas que moram em cidades, porque tem gente que pensa assim, não, mas você mora na cidade grande, por isso que você tá aí, que você consegue vender. Gente, o Instagram você pode vender para qualquer lugar do Brasil. Tem alunas que tem cidades aí com menos de 10 mil habitantes e estão ganhando dinheiro. Então, isso não vai interferir. O que vai interferir é realmente você ter uma estratégia. Fran, e por onde que eu devo começar? Conhecimento. Invista em conhecimento. A falta de conhecimento é o que gera medo para você começar a empreender. É o que te paralisa, porque se você não tem conhecimento, realmente fica difícil. Fica difícil você investir. Fica difícil você não ser ignorado. A gente ignora quem não ensina algo pra gente. É a mesma coisa. Quem é mãe aí sabe. Você vai ouvir conselho de uma pessoa que essa pessoa vai ter o mesmo peso de um conselho de uma pessoa que tem mãe, tem filhos. Fulano fala com você, não não pode fazer isso. Não tem filho nenhum, nunca teve experiência nenhuma. E aí, fulano que tem filho fala com você, Maria que fala com você, olha, eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz isso, isso e isso. Essa foi a estratégia. Você vai ouvir quem? Quem não tem filho ou quem tem filho? Por isso que é tão importante que você busque conhecimento. Como eu falei, a Bíblia é o seu divisor de águas. Aqui, como é uma mesinha de chá da tarde, eu coloquei uns pãezinhos, 2 tipos de pães, coloquei um tipo de queijo. Também coloquei aqui um pão recheado, que é uma delícia.
tá? Então, Fran, por que você está montando uma mesa assim? Porque fica muito mais fácil, com os itens que tá aqui, as pessoas conseguirem se imaginar. Imaginar na mesa, por exemplo. Aqui tem um cafezinho. Você faz um vídeo montando, mostrando a sua coleção e levanta aqui cheirinho de café coado. Ela consegue associar, porque o nosso cérebro, ele é inteligente, ele sabe, ele tem memória afetiva. Lembra que eu falei do tom de azul, do céu, do rosa, de carinho? Coloquei aqui também uns biscoitinhos de chocolate. Por quê? Ai, quem não gosta, né? Aquele cheirinho, como tá aqui, foi só de pegar aquele cheirinho agridoce, doce. Então já passa uma memória afetiva, é muito mais fácil a pessoa imaginar, né, o seu utensílio, o seu produto, quando você vê uma mesa montada. Ó, uma tortinha de morango, gente. Olha essa torta. Fala pra mim, não dá vontade de comer? Lógico que dá. A pessoa vai querer estar aqui. Na hora que você estimula os tatos, os sentidos de estar numa mesa, quem não gostaria de estar numa mesa como essa? Mas é justamente o que as pessoas não sabem fazer. Trazer essas memórias às pessoas. Porque a grande maioria pensa assim, Fran, mas eu não tenho todos esses utensílios. Eu vou conseguir vender quanto mais real. Essa é a minha realidade. E quando eu comecei, eu não tinha isso daqui. Eu não tinha. Eu comecei montando mesa com essa taça. Acho que foi a primeira taça que eu comprei. Foi essa taça e essa xícara aqui, ó. Por quê? Porque a gente começa pelo branco. É lógico, com o passar do tempo, você vai investindo em outros itens. A gente começa com o prato Duralex que a gente tem em casa. Por quê? Porque você vai mostrar para a pessoa que a gente começa com o que a gente tem. E esse, inclusive, né, é um dos principais problemas. Ah, é frescura. É porque eu não vou ficar investindo nisso. A Bíblia fala em Êxodos que quando Deus cria, né, a taça, ele fala que seja uma taça de prata ou ouro. Lembra que eu falei lá que a Bíblia, que a mesa posta, a prática da mesa posta é um princípio bíblico? Pois é. Toda vez que a gente vê ouro na Bíblia, significa excelência. Então, no momento à mesa, é um momento que realmente você precisa investir. Porque é um momento de comunhão, é um momento de transformação. E isso você só vai conseguir mostrar para as pessoas quando elas te verem como uma referência, como autoridade, porque você já consegue argumentar. E aí que é o grande problema, né, das pessoas. E da grande maioria, não vou começar a trabalhar com mesa posta. Gente, quem não começa buscando conhecimento realmente você está perdendo uma oportunidade. Mas você não começar a trabalhar com mesa posta, fazer renda com mesa posta, porque você tem um prato Duralex, um copo em casa, porque todo mundo tem copo em casa, é por uma mentalidade de escassez. Mesa posta é para todo mundo. A gente começa com o que a gente tem. Por isso que na aula de amanhã eu vou te ensinar as técnicas e as ferramentas de venda. Porque quando eu comecei, eu não tinha um texto disso aqui. Eu não tinha nenhum desses itens que está aqui na mesa quando eu comecei. Nenhum desses itens. E é através da técnica dos 3 Cs, criando conexão, criando consciência, levando conhecimento, que eu consegui vender. Porque eu mostrava para as pessoas uma dualidade. E é essa mesma dualidade que você precisa pensar hoje. Você vai sair da escassez de dinheiro, da escassez de tempo em família, da escassez de um tempo de qualidade em família com um relacionamento durável. Ou você vai fazer renda extra, ou você vai mostrar o princípio, você vai mostrar o propósito e você vai mostrar a importância de estar à mesa. Isso é você que precisa decidir. Em qual desses lados? E hoje meditando, né, e pensando aqui no que eu iria falar com vocês, Deus me deu uma mensagem muito legal, que é justamente isso que vocês precisam passar para as pessoas, porque vocês vão alcançar pessoas que eu não vou alcançar. E só abrindo aspas, gente,
Isso aqui é um resumo. Essas 3 aulas é um resumo do que eu ensino dentro do Formação. É um resumo, porque isso mudou minha vida. E quando você ensina isso, você mostra para a pessoa, você vai permanecer onde você está e correr risco de fracassar, de fraquejar, de ser visto como coitadinha, de medo de ser, eu não vou começar a empreender porque as pessoas vão me criticar. Ou você vai decidir viver o seu sonho, fazer renda extra, ter tempo de qualidade em família, mudar a sua realidade de vida. É isso que você precisa pesar. Davi, ele foi esquecido pelo pai dele. Quando o profeta chegou na casa dele, que pediu para mostrar todos os filhos, a Bíblia fala que o pai dele lembrou dele por último. Ele poderia se ver como vítima. A rainha Esther, ela era órfã, mas ela não se via como órfã, porque ela sabia que Deus era com ela. Davi sabia que Deus era com ele. Eles pegaram a situação que tinha ali por trás e resolveram mudar. E eu te falo por experiência própria. Seria muito mais fácil para mim, há 8 anos atrás, eu me separar. Era mais fácil, eu era nova, poderia começar uma nova vida, poderia voltar com minha malinha para casa dos meus pais e recomeçar, mas não é porque o caminho mais fácil que ele é o que você precisa escolher. É o que vai fazer você entrar no seu propósito. A rainha Esther, ela se preparou durante 1 ano e ela fez um divisor de águas com o povo judeu. Ela salvou milhares de vidas. Davi, mediante todos os erros, mediante ele ter sido matado, o que Deus fala de Davi, a forma como Deus fala de Davi, um homem segundo o meu coração. Esther é vista como a mulher de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela nem andava mais pela sociedade, nem andava mais ali, porque ela era vista como uma mulher que estava ali impura sempre, mas ela decidiu mudar a realidade dela, e ela falou, se eu apenas o tocar, eu serei curada, por uma ação. Mas antes dessa ação, ela precisou se imaginar, ela precisou declarar que ela seria curada. Então, nessa aula, eu quero que você entenda o seguinte: a aula de amanhã é somente para quem tem coragem de viver esse propósito, de transformar famílias, de mudar realidades. E gostaria realmente que vocês dessem continuidade comigo nessa caminhada para transformar vidas, transformar famílias, melhorar os relacionamentos, ensinar o princípio e o propósito da prática de estar na mesa. Não sendo mais uma aí no mercado, mas sim aquela que faz a diferença, que decide viver o propósito de Deus. Quando você decide viver o propósito de Deus, acabou. Tudo flui, porque Deus te capacita para isso. Busque conhecimento, busque realmente aprender e crescer. E na aula de amanhã eu vou te dar o segundo passo. Nessa aula a gente viu sobre o princípio e o propósito, que é a base de tudo. A gente viu sobre a importância da conexão, a gente viu sobre a importância de você saber montar a mesa e como montar as mesas, garfo à esquerda, faca à direita, colher de sobremesa, porta-guardanapo, guardanapo, toalha de mesa. Eu falei com vocês, inclusive, o valor de uma toalha de mesa no mercado. Então, pega aí e vai correr atrás. Vai pesquisa sobre o mercado, que você vai ver que ele está super aquecido. E vai também fazer uma pesquisa aqui no meu próprio Instagram. Como a gente tem crescido, porque a gente decidiu constância, viver o propósito de Deus. Viver e levar a mensagem da mesa. Porque a gente decidiu ensinar o princípio e o propósito. E hoje, o que um dia foi a minha renda extra, é a minha renda. E na aula de amanhã, eu vou te ensinar as técnicas de venda para você que quer vender muito, para você que quer alcançar vidas, para você que quer transformar e viver de mesa posta, tendo tempo de qualidade. Então, eu te peço que você
faça uma análise. Você quer ficar onde você está, com falta de dinheiro, falta de tempo, uma família correndo risco de parar, de se separar? Ou se você quer tomar a decisão de deixar isso tudo de lado, todos esses problemas de lado, e começar a viver algo que tem um propósito de vida, passar essa mensagem da mesa, levando a mensagem da mesa através do princípio bíblico. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, o que você achou. Mandar para mim a sua dúvida, vai ser um prazer poder responder e tirar as suas dúvidas. E não se esqueça que a aula de amanhã é uma continuação da aula de hoje. Te vejo na aula de amanhã. Fique com Deus e até mais.